Opa! Boa noite, 2h29 da madrugada. Vim gravar a tela do meu celular, rebater uma crítica, um tema que vocês aí que acompanham essas páginas, Explique-me Ateu, Teísta Respeitado, vocês cansaram de ver, né? Eles falando que a Igreja Católica criou a universidade. Vocês já perceberam a inutilidade desse tipo de publicação? Eu ainda vou contar para vocês por que eles adoram ficar falando que a Igreja Católica criou a universidade e o quão inútil é ficar falando isso. Primeiro, vamos ler um texto sobre a origem da universidade. Vamos conhecer um pouco de universidade. Olha só, entrei nesse site aqui, Vida na Universidade. História da Universidade, origens do conceito. História da universidade no Ocidente. No Ocidente, a história da universidade remonta à Idade Média. Embora a educação superior já existisse na Antiguidade Clássica, foi nos séculos XII e XIII que a instrução transmitida de professores e estudantes passou a ser organizada e sistematizada em instituições permanentes de ensino. Nesse período, surgiram diversas universidades na Europa, ora derivadas de escolas já existentes, ora estruturadas enquanto tal desde seu início. As condições que propiciaram seu florescimento são de natureza variada. Dentre essas destacam-se sobretudo o renascimento urbano e cultural, a difusão dos conhecimentos clássicos, o surgimento das corporações de ofício e o tensionamento entre os poderes laico e eclesiástico. As primeiras universidades e seu conceito histórico. O renascimento urbano e cultural do medievo. O renascimento urbano e cultural do Ocidente Europeu é considerado um dos aspectos mais importantes para a história da universidade. De acordo com Carvalho, 2018, durante a segunda metade do século XII, as cidades ganharam proeminência como centro das atividades econômicas e laborais, como local de moradia de nobres e mercadores, como sede de escolas e catedrais. Tornaram-se dessa maneira focos de atividade e vida intelectual. Nesse ambiente, as escolas que funcionavam junto às catedrais desenvolveram-se mais do que as monásticas, localizadas geralmente em regiões rurais. Nas mais renomadas, ocorreu o aprofundamento das áreas da tecnologia e do direito civil e canônico. Aliás, teologia, li errado. Nas mais renomadas, ocorreu o aprofundamento nas áreas da teologia e do direito civil e canônico, levando à especialização docente. Também ampliaram-se o quadro de mestres e a frequência escolar, aparecendo mestres desejosos de ministrar o ensino atualizado e estudantes com exigências de saber, com todos ambicionando a regalia de foros que lhes reconhecessem a liberdade profissional e os isentassem dos excessos e arbítrios de autoridades religiosas e civis. O resgate e a difusão dos conhecimentos clássicos. Seguindo a mesma linha de análise que Carvalho, Haskins, ao discorrer sobre a história da universidade, complementa que entre os anos 1100 e 1200 houve grande afluxo de novos conhecimentos para a Europa Ocidental, em parte provenientes do Reino da Sicília e de outras regiões, que hoje integram a Itália, mas, sobretudo, por intermédio de eruditos árabes da Espanha. Em consequência disso, as obras de filósofos e médicos gregos, os novos métodos no campo da matemática e os textos do direito romano, que permaneceram ocultos durante a Alta Idade Média, tornaram-se acessíveis e acabaram se convertendo em um dos pilares do conhecimento científico filosófico de então. Agora, além das proposições elementares de triângulo e círculo, a Europa tinha aqueles livros de geometria plana e espacial, que desde então têm sido usados nas escolas e universidades, em lugar das árduas operações com números romanos. Agora era possível trabalhar sem grandes dificuldades, com algarismos arábicos, no lugar do Boécio. O mestre daqueles que sabem tornou-se o professor da Europa, nas disciplinas de lógica, metafísica e ética. Quanto ao direito e à medicina, os homens agora possuem um conhecimento antigo em sua plenitude. Esses novos conhecimentos ultrapassaram os limites das escolas catedrais e monacais e deram origem às faculdades superiores de teologia, direito e medicina.
atraíram por sobre montanhas e através de mares estreitos jovens entusiasmados que alegremente aprendiam e ensinavam, para formar em Paris e Bolonha aquelas corporações acadêmicas que nos deram a primeira e melhor definição de uma universidade, isto é, uma sociedade de mestres e estudantes. As corporações de ofício e sua importância na história da universidade. Com o renascimento urbano e cultural e o desenvolvimento do comércio e das atividades produtivas, surgiram as corporações de ofício. Tratavam-se de associações compostas principalmente por artesãos e comerciantes com interesses convergentes, que objetivavam organizar e regulamentar o trabalho artesanal. Buscavam igualmente controlar os preços da matéria-prima, da mão de obra e dos produtos fabricados, visando beneficiar seus integrantes. Todavia, não se limitavam apenas às atividades econômicas, propriamente ditas. Entre as condições que surgiam encontravam-se as do ramo do saber, formadas primordialmente por mestres e estudantes. No século XIII, tais agrupamentos e associações de mestres e estudantes com interesses em comum e congregados em uma mesma escola receberam a denominação de universidade. A origem desse termo deriva do latim universitas, que significa universalidade, totalidade. Portanto, universidade, universitas magistrorum et ischolarium, não sei se eu li certo aqui, referia-se a uma corporação formada por todos os que ensinam e aprendem, ou, antes de tudo, a frequentam para obter um grau ou título universitário. Na história da universidade, é difícil precisar a data de fundação das primeiras instituições com tais características, visto que muitas derivaram de corporações, que já desenvolviam atividades de ensino antes mesmo de serem reconhecidas oficialmente. Ainda assim, sabe-se que as universidades mais antigas do Ocidente surgiram na Baixa Idade Média, a partir do século XII. Entre essas encontravam-se as de Bolonha, Paris, Oxford, Montpellier, Cambridge, Pádua, Salamanca, Coimbra, Florença, Viena, Heidelberg, além de outras. A universidade como espaço de projeção de poder. De acordo com a forma como foram instituídas, as universidades distinguiam-se com consuetudine e privilégio. As primeiras caracterizavam-se por sua organização espontânea e não possuíam um diploma de fundação, como, por exemplo, a Universidade de Paris. As segundas tinham diploma de fundação, ora emanado de poder papal, Universidade de Cambridge, ora do poder real, Universidade de Salamanca, ou da colaboração entre ambos, Universidade de Florença. Tal diferenciação refletia inegavelmente o embate constante entre os poderes laico e eclesiástico, no momento em que surgiram. Em ambiente de disputa política, realeza e papado viam essas instituições, sobretudo, como espaço para a projeção do seu poder. Assim sendo, buscaram reconhecer as corporações de mestres e estudantes já existentes e também fundar novas universidades. Bolonha, Paris e seu lugar na história da universidade. Entre as corporações universitárias medievais, Bolonha e Paris foram sem dúvida as mais proeminentes e de maior prestígio. Suas formas de organização influenciaram outras instituições criadas, posteriormente na Europa e, séculos mais tarde, na América colonial. Embora o exame das particularidades de ambas seja fundamental para se compreender as dinâmicas locais a partir das quais emergiram, são as características quanto ao ensino e organização interna que nos possibilitam perceber sua importância na história da universidade. O que se ensinava na universidade medieval? Em linhas gerais, na universidade medieval, os estudos eram constituídos principalmente pelas disciplinas das artes liberais e pelas faculdades de teologia, decreto, direito canônico, direito civil, romano e medicina. Contudo, para que uma corporação universitária existisse, não era necessário que todos esses ramos de conhecimento fossem ensinados. Conforme Carvalho, 2018, em sua exposição sobre a história da universidade, o conceito de universidade referia-se aos agrupamentos de mestres e estudantes congregados em uma unidade corporativa, e não à expressão e cultivo da totalidade das ciências. De início, verdadeiramente completa somente foi a de Paris, singularizando-se em algumas das demais pelo cultivo especializado de uma faculdade, como a de Bolonha, pelo do direito, e a de Montpellier, pelo da medicina, ou de umas disciplinas, como a de Oxford, onde as matérias científicas do quadrívio tiveram mais cultores e maior desenvolvimento do que nas universidades do continente, que, em regra,
continuar a tradição do predomínio do cultivo das matérias do trivium. Na estimativa dos saberes, a teologia detinha o primado. Assim, na hierarquia dos conhecimentos como no valor formativo, durante largo tempo, a Universidade de Paris foi a única universidade onde se professaram publicamente os estudos teológicos, a fim de impedir a manifestação e divulgação de concessões heréticas, ensinando-se, no entanto, a teologia nas aulas interiores das escolas monásticas, de frequência reservada. Bom, acho que aqui já deu para entender, né? Então, por que eu trouxe esse texto aqui? Porque aquela página, sabe aquela página Explique-me Ateu? Então, aquela página, ela é uma página pseudo-apologética. Como assim pseudo-apologética? Quem lê os livros do Craig, do grande Craig, né, o nosso amado grande Craig, sabe como que é o nível de argumentação dele. Ele apresenta o argumento, demonstra, e ele também faz paralelos com a história da vida dele. Ele fez isso no livro dele Em Guarda, e fez isso no Apologética para questões difíceis da vida. Se você pegar o nível de argumentação da Explica-me Ateu, você vê que quase não existe argumentação no que eles falam. E muita coisa do que eles pregam é pura falácia. Né? Eles se baseiam muito em falácia da autoridade para afirmar o que eles dizem. Então, qual a questão? Você já percebeu que esse pessoal vive falando que a Igreja Católica criou as universidades? Pois é. Eu não vim aqui provar que a Igreja Católica não criou. Eu vim aqui ver se é verdade que ela criou. E a gente viu o quê? A gente viu o quê? Que ela criou, mas a gente viu que não é uma coisa exclusiva dela. Um exemplo, por que acontece? Se a gente pensar na universidade como um centro de ensino, a gente vai ver rapidamente que ela não era a primeira instituição a ser criada. Pensa numa instituição bem antiga, escola pitagórica. A escola pitagórica, ela existia na Grécia Antiga, ensinava matemática há muito tempo. Então, essa ideia de que a Igreja Católica criou a universidade, ela é uma falácia. Ela apenas ajudou na construção. Tanto que aqui no texto fala que existia uma disputa entre os poderes laico e eclesiástico. Tanto o governo monárquico quanto a igreja investiram em universidades. Outro ponto que eu queria que esse pessoal levasse em consideração. Se o Papa tivesse dito bem assim: pessoal, Deus me ordenou fazer uma universidade, é uma coisa. Agora, como a gente viu aqui no texto, a Igreja Católica só criou a universidade para ela manter o domínio dela, porque ela viu que estava ocorrendo um processo de urbanização e o comércio ficando forte. Então ela arregaçou as mangas, foi lá e fez a universidade. Para quê? Para todo mundo estudar. Estudar o quê? Teologia. Teologia católica. Vocês estão me entendendo? Então, não passou de puro interesse. Aqui, de sagrado, não tem nada. Você entendeu? Aí você pode perguntar assim: ah, mas se você tá tão certo assim, por que eles vivem publicando isso lá no Explique-me Ateu e começaram a publicar isso aqui na Logos Apologética? A resposta é simples: é pura disputa de poder. Como assim? Você conhece uma página chamada Deuses e Homens? Então, a Deuses e Homens é uma página ateísta do Facebook e ela é igual ao Explique-me Ateu. Ela possui um nível de argumentação baixo. O que acontece? Eu não lembro se foi na Deuses e Homens ou se foi na Ateus e Meus Amigos Agnósticos. Mas acho que foi uma dessas duas. Mas vai servir pra vocês entenderem. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Alan Turing? Se não me engano, acho que é esse o nome dele, Alan Turing. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha ela criou um sistema de criptografia de mensagens. E aí esse Alan Turing ele criou uma máquina que conseguiu quebrar esse sistema de criptografia alemão, e a partir daí eu não lembro se foram os aliados ou se foi só a Inglaterra que teve acesso às mensagens alemãs. E aí uma vez eu vi uma imagem bem assim, a, a, a,
a criptografia alemã foi quebrada graças a este ateu e gay, que a gente sabe, né, que tem muito fanático religioso que condena a homofobia, que condena o ateísmo, né? E aí eles colocaram bem assim, agradeço a este ateu e gay, né? Querendo, né, mostrar que o fato do cara ser ateu e gay, né, não influencia no sucesso dele. De fato, eles estão certos. E aí o que acontece? A Explique-me Ateu, como ela é do mesmo nível que a dos homens, o que ela começou a fazer? Ela começou a escrever bem assim. Gosta das universidades? Agradeça a Igreja Católica. Você entendeu? Ou seja, é pura disputa entre um e outro. O pessoal lá que fundou a Explique-me Ateu ficou vendo a Deus e homens fazer isso, começou a fazer igual, só que do lado teísta. Então trouxe aqui esse texto, li o texto com vocês, vim aqui pesquisar. Teve o colega aí que postou aquele textão lá, falando que a Igreja Católica criou as universidades e que por isso ela pode mandar no mundo. Daí eu pergunto, teus pais te sustentam por um tempo, né? Todo mundo aqui, né? Na sociedade. Os pais sustentam os filhos por um tempo. Depois que os filhos saem de casa, só porque os pais sustentaram, eles têm direito de mandar na vida dos filhos ainda? Eu acho que não. Então, não tem motivo para a Igreja Católica ainda querer mandar no mundo, mesmo depois de ter criado a universidade. Primeiro que ela não criou. Mostrei aqui para vocês que ela só ajudou no processo. E ela não criou porque era boazinha. Ela criou para se aproveitar do momento e manter a liderança dela. Você entendeu? Então, fiquem de boa aí e até mais.